24, o Dr. Milan RYZ, criador de médiuns. Milan RYZ, que nos lembra ir no painel de instrumentos inteiramente ligado, crepitante de ideias, projetos, comentários e perguntas, olhou especulativamente para a jovem secretária sentada à sua frente no laboratório de ESP em Praga. Vamos tentar descobrir, Josefka, se um acontecimento profetizado pode ser modificado, pode sofrer uma interferência. O que quero dizer, explicou RYZ, é o seguinte: imaginemos que você possa prever um terrível desastre de automóvel envolvendo alguém que você conhece. O desastre terá de acontecer. Ou o seu aviso poderá ajudar a pessoa a evitar o destino que a espera. Se o futuro pode ser mudado, até onde o pode ser? Completamente. Parcialmente. Ou quanto? A jovem, conhecida como JK, e que nós chamaremos de Josefka, não tinha respostas prontas para as velhas charadas da profecia. RYZL não esperou o tempo suficiente para que ela cogitasse de alguma. Esperava que a moça apresentasse as respostas de maneira diferente. Que utilizasse a sua capacidade psíquica para predizer-lhe um pedacinho do futuro, um pedacinho capaz de acionar-lhe o miinho científico. Costumavam dizer-nos que as ciências naturais podem responder a todas as perguntas, disse o bioquímico RYZ. Mas não convém responder aos mistérios eternos, aos profundos problemas da filosofia e às perguntas da religião. Por isso me dediquei à parapsicologia. Quero estudar cientificamente algumas dessas perguntas seculares. A fim de sondar os mistérios do tempo, elaborou uma tarefa desconcertante para Josefka. Esta noite, quero que você tente prever alguma coisa para uma amiga, alguma coisa que desejaria poder evitar. Depois tentaremos comunicar-nos com a sua amiga para ver o que acontece. Josefka, morena de traços fortes, mas bonita, descontraiu-se quando RYZL a induziu a um transe. A moça, para quem ela decidira fazer uma previsão, vivia a 80 quilômetros de distância, fora de Praga. Em seus transes, Josefka, uma moça de respeito, delicada e sensível, mas dona de uma vontade forte, costumava seguir à risca as instruções de RYZL. Agora, porém, começa a dar sinais de cólera, a voz lhe soa abafada. Ela não deve ir. Josefka mexeu-se desassossegada na cadeira. O que é que você está vendo? Perguntou RYZL. A minha amiga está usando um costume e conversando com um homem que não conheço. Estranho para ela também. Estão num restaurante. Ele quer levá-la com ele, numa motocicleta. Ela não deve ir. Na visão hipnótica de Josefka, a amiga instalou-se precariamente na garupa da motocicleta do estranho, e os dois saíram, estrondejando, pelo campo afora. Pararam. Estão brigando. Agora continuaram a andar. Não, pararam outra vez. Tudo indica que a briga piorou. Ele rasgou a sala dela. Oh, meu Deus! RYZL, de repente, ouviu, cena por cena, a descrição de um estupro. A profecia solicitada superará as expectativas de RYZL. Para Josefka,
que despertara e choramingava, ainda. Horrorizada com o que vira, a experiência fora muito além de qualquer ensaio científico. Não me importa que isso pareça bobagem. Mas a primeira coisa que vou fazer amanhã cedo é telefonar para ela. Está claro que não poderíamos falar em ESP, recorda-se RYZL, de modo que Josefka disse à moça que tivera um horrível pesadelo. Mas antes que ela tivesse tempo para contar muita coisa acerca do pesadelo pelo telefone, a amiga interrompeu-a. Você está muito atrasada. Isso já aconteceu, ontem à noite. A moça estivera esperando o namorado num café, quando um homem se aproximara, dizendo-se encarregado de levá-la até o lugar onde estava o namorado. Segundo RYZL, tudo o que Josefka descrevera em seu transe estava certo: a cor das roupas da amiga, a saia rasgada, a motocicleta, o aspecto do homem, as brigas na estrada e, finalmente, o estupro. Josefka não vira o futuro, como RYZL esperava, mas dera-lhe uma transmissão ao vivo de um acontecimento presente. Assistirá à cena de violência no momento em que esta se realizava, a 80 quilômetros de distância. O mais surpreendente é que Josefka não era uma médium que RYZL tivesse encontrado por acaso. Josefka não possuía nenhuma capacidade psíquica quando o conhecera, alguns meses antes. O Dr. RYZL transformara-a numa clarividente num sistema singular de treinamento que ele mesmo inventara. Este foi, sem dúvida, um belo caso de clarividência da parte de Josefka, mas não terá valor nenhum para os cientistas. As pessoas envolvidas no incidente não se disporão a assinar declarações que provem a exatidão da clarividência, sobretudo num caso de estupro, disse RYZL com um sorriso torto. Mas aconteceu. RYZL, todavia, possui arquivos cheios de relatos de experiências de ESP precisamente documentadas, suficientes para fazer dele o mais conhecido dos parapsicologistas comunistas. Veja a bibliografia. Alguns dos seus trabalhos publicados internacionalmente envolvem Josefka, uma das chamadas pessoas comuns que ele ensinou a ser médium. Com um rápido olhar e um ligeiro comentário sobre o que está acontecendo à sua volta, RYZL, com os seus 41 anos, é um homem de múltiplas personalidades. Ao RYZL elétrico, desinibido até os seus cabelos, cheios e ondulados, tem uma aparência elétrica, semidomada que aproveitará a oportunidade e apostará no cavalo que um dos seus médiuns tiver visto ganhando uma corrida. Este é o RYZL que está sempre um passo à frente dos acontecimentos e conseguiu deixar a Tchecoslováquia, no fim de 1967, durante o rígido regime de Novotny, levando consigo para os Estados Unidos não somente a maleta arrumada à pressa, mas também a esposa, os 2 filhos, o assistente, a biblioteca e o automóvel. E ao RYZL meticuloso, o cientista metódico, que produziu alguns dos mais belos trabalhos contemporâneos sobre a ESP já realizados em todo o mundo. Enquanto ainda morava em Praga, tornou-se pesquisador adjunto do Laboratório Duque de Parapsicologia e o único comunista a receber o prêmio MC Dogali, concedido pela
Associação de Parapsicologia de Durham, na Carolina do Norte, pelos seus magníficos trabalhos na especialidade. Fala inglês, russo, alemão, tcheco e lê outras línguas. Desde o fim dos anos 50, RYZL, que visitou com frequência grupos de ESP na Rússia, na Bulgária e até na Índia, tem sido um elo e durante algum tempo o único elo entre os pesquisadores psíquicos do Oriente e do Ocidente. É também o homem que o leitor deverá procurar se quiser desenvolver os seus poderes mediúnicos. RYZL criou um sistema psíquico que deu a voluntários descobertos na rua um sexto sentido atuante, plenamente desperto. Acredito que a maioria das pessoas tem capacidades psíquicas letons, sustenta RYZL. O problema é engendrar métodos para evocar esses talentos e controlá-los conscientemente. Sexto sentido, RYZLD-lo com frequência e a sério. Gostaria de equipar-nos a todos com a ESP a fim de podermos usá-la com a mesma facilidade com que usamos os outros sentidos. O Dr. Leonid Vassiliev, pioneiro russo da parapsicologia, qualificou-lhe o método de desenvolvimento do sexto sentido como um dos processos mais promissores da parapsicologia. Numa grande experiência, que levou anos, RYZL tentou evocar um sentido psíquico em 500 estudantes. De acordo com os relatórios, 50, de um modo ou de outro, se tornaram médiuns. Como foi que RYZL o conseguiu? Ele orientou-se pelas pegadas do seu extraordinário conterrâneo, o escultor Bretislav Kafka. Recorreu à hipnose. Planejou o seu método de treinamento psíquico para tranquilizar as pessoas. Passo a passo, indo do razoado ao aparentemente desarrazoado. 379 A hipnose lhe permitiu infundir confiança no estudante, contornar a mente lógica, tagarelando sobre argumentos e escrúpulos. Josefka foi uma das pessoas que responderam não só aos anúncios de RYZL, que pedia voluntários para uma experiência científica, mas também à sua técnica. Em nosso primeiro encontro, Josefka parecia ser a espécie de pessoa que eu queria, contou-nos RYZL. O Pigmalion do Sai revelou-se boa paciente hipnótica. Nunca tivera nenhuma experiência psíquica e pouco lhe interessava o assunto. Na realidade, as pessoas que se mostram muito interessadas não são as melhores pacientes. Estão sempre procurando imaginar se alguma coisa está acontecendo. Mas eu preciso de pessoas que compreendam que uma experiência científica é uma coisa específica que tem de ser levada escrupulosamente até o fim. Josefka era esplêndida nisso também. É um tipo altamente digno de confiança, de proveniência tcheco-alemã, descendente, ao que se diz, de Haydn, e sempre demonstrou grande interesse pela medicina. Infelizmente, porém, a situação da família não lhe permitiu entrar para uma escola médica. Por mais de um mês, RYZL realizou 3 sessões semanais com Josefka, a fim de obter um controle hipnótico absoluto sobre ela. Uma tarde, com o seu pendor para os testes que fogem do prosaico, RYZL transferiu a experimentação para um bonde apinhado de gente que sacolejava pelas ruas barulhentas de Praga, calçadas de pedras. Quando o bonde parou num cruzamento,
RYZL voltou-se para Josephka e murmurou a sua poção soporífera, uma palavra de ordem hipnótica. Tire o seu anel, ordenou a jovem que entrara instantaneamente em transe. 30 segundos depois, o bonde chegou ao outro lado do cruzamento e Josephka, inteiramente desperta, não compreendia que tivesse acontecido alguma coisa. E não fazia a menor ideia do paradeiro do anel. No laboratório, enquanto Josephka se mantinha sob o seu domínio hipnótico, RYZL treinou-a para visualizar. Para ver, por exemplo, uma imaginária tulipa amarela com absoluta clareza, como se estivesse sendo focalizada por um holofote numa sala escura. A afeição de muitos pesquisadores comunistas, RYZL acredita que a capacidade de visualizar nitidamente é essencial a um bom desempenho psíquico. Para compensar todas as deficiências da raça masculina, mimoseou Josephka em transe com um belo ramalhete imaginário de rosas vermelhas escuras. Apresentava aos estudantes do sexo masculino visões de atreais aztecas com as pernas à mostra ou, se fossem tecnologistas, minuciosas alucinações do último modelo de um automóvel. Um dos segredos do seu sucesso é que ele procura adaptar o seu método ao indivíduo, e não torcer a pessoa para ajustá-la ao sistema. Enquanto os voluntários observam a sua brilhante alucinação hipnótica, RYZL inicia a prestidigitação psíquica. Pede-lhes que vejam outras coisas, não alucinações, mas coisas reais, que nos supomos incapazes de ver. Um relógio de parede completamente escondido atrás de um biombo, ou o que as pessoas no andar de cima estão fazendo naquele momento. Um voluntário, aluno do curso pré-médico da Universidade Carlos, assombrou RYZL quando este tentou dirigi-lo para a ESP. Na primeira tentativa, o rapaz identificou corretamente todas as 25 cartas de ESP que estavam escondidas. O seu desempenho foi tão assombroso que decidi dar-lhe uma sugestão pós-hipnótica para que se lembrasse do que tinha feito. Foi o meu grande erro. Ele ficou horrorizado. As coisas psíquicas não devem, não podem acontecer. Era impossível. Como pudera eu obrigá-lo a fazer uma coisa tão contrária às leis da natureza? Ele não via a hora de afastar-se de mim. E nunca mais o vi. Em regra geral, RYZL precisa orientar os estudantes para a clarividência como uma torre de controle orienta um piloto, que está fazendo um voo cego, até a aterragem. Você está vendo uma claridade, uma espécie de nevoeiro. Agora o nevoeiro está se esgarçando. Você começa a distinguir um objeto. Quando as pessoas tentam solar a ESP, descrevem círculos verbais em torno do objeto. Uma mulher disse: vejo uma espécie de brilho, uma cor metálica, e ângulos. Os ângulos tornam-se mais claros. Falei em lápis cruzados. Tenho a impressão de duas coisas que se cruzam, mas não são lápis. As extremidades que estão longe de mim são pontudas. Não consigo distinguir bem as extremidades próximas, mas parece haver dois círculos que saem de um nevoeiro. É uma tesoura. Ela acertará. Os estudantes muitas vezes erram. Certos ou errados, RYZL usa a barra rota de sugestões destinadas a incutir-lhes confiança.
Quando uma pessoa parece incapaz de clarividência, RYZL tenta a visão autoscópica. De olhos fechados, pacientes em transe recebem ordem para levantar-se mentalmente e afastar-se de si mesmos. Vire-se, veja-se, espere até poder ver o seu rosto, a sua camisa, as suas unhas. RYZL pede à pessoa que supõe estar em pé, fora de si mesma, que veja a hora em seu relógio de pulso. Descreva o número de travessas numa cadeira situada a um canto. O paciente obedece. RYZL lhe faz rasgados elogios, embora saiba que, nesse caso, provavelmente, é a memória inconsciente que está funcionando, e não a ESP. O passo seguinte é indisfarçavelmente psíquico. Agora dê uma espiada e descreva a mobília da sala ao lado. A porta está fechada, o estudante nunca esteve na sala ao lado. Depois de ficar de fora é fácil chegar à clarividência ambulante. Diz RYZL. Conduzo o estudante, numa viagem imaginária, ao lugar que eu quero que ele veja psiquicamente. Digamos, aos Estados Unidos, você está vendo arranha-céus. Agora, caminha pela Broadway. Vire na esquina da Rua 44, vá ao terceiro prédio. RYZL conduziu Josefka numa excursão imaginária e clarividente pelas ruas de Praga. Ela palmilhou as ruas estreitas, passou pela pastelaria, pela tabacaria, pela farmácia, pelos esguios edifícios de pedra, ornamentados. Como se o encolher-se e o esticar-se de alguma profunda urgência cinética não pudesse resistir à tentação de modelar a pedra, dando-lhe a forma de fitas, querubins, arcos, colgaduras. Josefka apertou o passo no passeio imaginário pelas ruas, passou por prédios de apartamentos com pátios de pedra, por nichos inesperados em paredes de edifícios, cheios de raminhos de flores frescas em memória de assassinado neste lugar pelos nazistas. Finalmente, em sua clarividência ambulante, subiu a escada que conduzia ao próprio apartamento. RYZL levou-a à cozinha, para ver o que a mãe estava fazendo. Essas experiências pareciam muito reais, informou Josefka. Não era, de maneira alguma, como ver um filme. Eu tinha a impressão de estar realmente ali. Como se eu fosse capaz de tocar a mesa da cozinha. Sentir o cheiro. Os tchecos chamam a essas impressões, tácteis e outras, não verbais, tactear a distância. RYZL afirma que Josefka e alguns dos seus colegas eram capazes de aparecer clarividentemente em casa de amigos e parentes e dizer, com exatidão, o que estavam fazendo. Estejam os seus médiums tentando ver através do espaço ou através do tempo, RYZL procura fazê-los ver as cenas como as veriam na realidade cotidiana. Quando um médium vê simbolicamente, há um grande problema de interpretação. Aliás, sempre houve, desde os dias das dramáticas confusões em torno do oráculo de Delfos. Sempre que pode, RYZL tenta mostrar aos estudantes que esse estranho sentido psíquico é uma vantagem. 3 meses depois de haver recebido a sua educação psíquica, Josefka, um dia, se queixou. Perdi as chaves do apartamento. Pondo-a em transe, RYZL disse-lhe que voltasse atrás no tempo e visse o que acontecerá às chaves. Como se
estivesse descrevendo um filme, Josefka contou-lhe. É de manhã. Minha avó está tirando as chaves da minha bolsa. Finalmente, viu a velha senhora colocá-las numa prateleira do guarda-louça. Chegando a casa, Josefka encontrou as chaves no mesmo lugar onde as vira mentalmente. Em outra ocasião, ansiosa por comunicar-se com a mãe, telefonou para casa. Ninguém atendeu. Concentre-se, ordenou RYZL, e diga-me o minuto preciso em que sua mãe vai entrar. Mais tarde, por curiosidade, Josefka ligou para sua casa no instante que predissera. Alô, respondeu a mãe. Estou acabando de chegar. Ao tentar induzir os seus voluntários a aceitarem um sexto sentido, ou quando quer estudar a ESP como ato individual, único e mais ou menos criativo, RYZL emprega o enfoque qualitativo. Até ao propor testes estatísticos típicos aos alunos, usa-os muitas vezes de maneira informal, mais preocupado em ensinar do que em provar. Sabe, contudo, perfeitamente que, se quiser que outros parapsicologistas, particularmente os do Ocidente, deem valor ao seu sistema de treinamento psíquico, terá de amontoar sólidas provas estatísticas de que um voluntário, com efeito, se tornou médium. Ó seu prodígio mais extensamente documentado, Pavel Stepanek, médium maravilhoso para os cientistas mais objetivos, é o terna do próximo capítulo. RYZL documentou a proficiência psíquica de Josefka depois de 6 meses de curso. Utilizou cartas de ESP enroladas no interior de várias folhas duras e ou pecas de papel. Nem ele nem Josefka sabem qual era o símbolo que havia em determinado pacote. RYZL verificou 2 vezes cada carta embrulhada para certificar-se de que não havia pistas sensoriais. Em seguida, entregou os pacotes, um por um, a Josefka em transe. Falando devagar, Josefka anunciou. Círculo, estrela. Ela manuseou 250 cartas. As probabilidades do acaso são de 50 respostas certas. Josefka acertou 121. Há menos de uma probabilidade num trilhão de que pudesse ter feito isso acidentalmente. Mas fora a técnica de RYZL que ativara o sexto sentido de Josefka. Ele pediu-lhe que adivinhasse mais 250 cartas quando se achava inteiramente acordada. Ela acertou apenas as que lhe permitia o acaso. Durante o seu treinamento psíquico, RYZL submeteu Josefka a vários testes estatísticos. Outra experiência particularmente impressionante envolvia cartas atrás de um anteparo. RYZL queria que Josefka lhe dissesse 2 coisas. O envelope selado contém uma carta. Se contiver, qual é o símbolo da carta? A ESP de Josefka silenciou quando se tratou de identificar os símbolos, mas flui livremente ao determinar se o envelope grosso, opaco, que ela não podia ver nem tocar, estava cheio ou não. Em 500 palpites nesse teste simples de cara ou coroa, o máximo que se pode obter por acaso são 250 respostas certas, ou seja, a metade. Josefka deu 314 respostas corretas. 372 as
Probabilidades de conseguir esse resultado por acaso são inferior a 1 em 1 milhão. Aparentemente, Josefka aprendeu a sintonizar o talento psíquico sob o controle hipnótico de RYZL. Havia vantagem nisso, tanta quanto a capacidade de um boneco de ficar falando sentado no joelho de um ventríloco. O objetivo declarado de RYZL é dar às pessoas um sexto sentido plenamente integrado. Havia duas maneiras, pensou RYZL, de fazer de Josefka uma médium durante 24 horas por dia. Ou ela aprendia a dominar conscientemente a nova capacidade, ou teria de passar a vida inteira em transe. Tentou primeiro a alternativa mais estranha, porém mais fácil. Numa noite de inverno, disse a hipnotizada: Josefka, quero que você permaneça em transe leve até voltar aqui, amanhã à noite. Mas, advertiu, proceda exatamente como o faria em estado de vigília. Nenhum dos familiares nem dos colegas de trabalho de Josefka percebeu que ela andava, falava e comia com eles em transe, embora a mãe lhe perguntasse se acontecerá alguma coisa. Você parece tão triste, disse ela. Não, não aconteceu nada, assegurou-lhe a filha. O próprio RYZL não tinha muita certeza de que a hipnose estava atuando quando Josefka entrou no laboratório no dia seguinte. Ele descreveu-a como uma mulher levemente bêbada, que forcejasse por concentrar-se no que devia fazer. Um teste mostrou que ela continuava em estado hipnótico. Seria impossível viver assim. Esse amou Josefka quando, finalmente, se viu livre. A existência lhe parecera tão triste e tão insípida quanto um quadro sem vida. Todas as coisas interessantes haviam desaparecido. E RYZL notou que Josefka em transe perdera também a animação. Abriu mão da ideia de soltar no mundo uma coleção de zumbis mediúnicos. O transplante do controle do novo sexto sentido de RYZL para o paciente é uma operação delicada. RYZL procura ensinar o indivíduo a colocar-se no estado de consciência necessário a ESP, uma ativa inatividade mental. Josefka descobriu que precisava equilibrar-se numa corda cinzenta entre o sono e a vigília. Com todos os pensamentos inibidos, era-lhe forçoso esperar pacientemente, passivamente, que a impressão psíquica aparecesse. Depois que as imagens se formavam, ligava o lado ativo, crítico, do seu espírito para avaliar e relatar o que lhe enchia a tela psíquica. Algumas pessoas perdem a ESP quando RYZL já não pode instilar-lhes confiança hipnoticamente. Outras descobrem que a sua capacidade psíquica se congela em canais específicos. Para RYZL, o risco vale a pena. Preserva-se a integridade da personalidade. E os estudantes que podem manipular os próprios estados de consciência são mais capazes de interpretar complicadas cenas de clarividência. Josefka principiou a achar, às vezes, que era médium enquanto trabalhava durante o dia lidando com a logística da vida de uma cidade grande em Praga. Começou a sintonizar telepaticamente os pensamentos das amigas. É realmente engraçado, confiou a RYZL. Às vezes, preciso fazer força para não rir de alguns pensamentos que capto. É que eles,
geralmente, não tem relação alguma com o assunto que estamos tratando. Apreendo as outras coisas que estão passando pela cabeça delas. Os seus empregadores lucraram com as novas capacidades que ela adquiriu no curso psíquico noturno. Embora Josefka provavelmente não lhes tivesse falado sobre isso. Um dia, depois de haver vasculhado os arquivos do escritório, à procura de documentos importantes, compreendeu que, se possuísse o gabado sexto sentido, este seria um bom momento para usá-lo. Invocou a própria clarividência e conseguiu uma imagem dos documentos. Calmamente, vestiu o casaco e rumou para uma filial dos escritórios, a alguns quilômetros de distância. A sala tinha sido completamente remodelada depois da última vez que ela já estivera, alguns meses antes. Segundo RYZL, Josefka encaminhou-se diretamente para uma mesa que vira por meio da clarividência, abriu a gaveta e apanhou os documentos perdidos. De vez em quando, Josefka achava que o seu sexto sentido era uma maçada. Previa alguma coisa desagradável e precisava esperar que a previsão se realizasse. Sentia-se constrangida também ao confessar às amigas que possuía esse novo talento, mas, de modo geral, parecia apreciá-lo, contou-nos RYZL. Outra paciente, a senhora Adolfaba, aparentemente se comprazia numa capacidade recém-descoberta para identificar o que quer que estivesse embrulhado numa caixa. Em 1965, uma turma de televisão ABC dos Estados Unidos apareceu no laboratório de RYZL em Praga com o objetivo de filmar o pesquisador e os seus alunos para um documentário sobre ESP. Ignorando as câmaras que os uniam e os cabos que enchiam o laboratório. Usualmente plácido, a senhora Adolfaba identificou com êxito para os norte-americanos 3 de 4 objetos que eles haviam previamente guardado em caixas. Pouco depois, no entanto, a senhora Adolfaba deixou RYZL por motivos pessoais, provavelmente cedendo às objeções da família. RYZL verificou que nem todos ficavam entusiasmados quando ele lhes conferia um novo sentido. As pessoas tinham medo de ser julgadas estranhas, algumas supunham que outro parapsicologista poderia pagá-las melhor. Havia uma moça que se estava tornando boa clarividente, quando ficou noiva. O noivo recusou-se a permitir que ela voltasse ao meu laboratório, acreditando que eu fosse uma espécie de vampiro. Outras paravam porque estavam ocupadas demais, muitas estudavam na Universidade Carlos. A sua ESP sofria. Durante os exames, como sempre acontece quando as pessoas se preocupam, trabalham demais ou estão cansadas. A maioria dos voluntários de RYZL acabou com os mesmos 5 sentidos com que havia começado. Afirma ele que 50 dos 500 indivíduos que tentou treinar desenvolveram a ESP-379-13 e revelaram uma capacidade psíquica igual à de Josefka: telepatia, precognição, clarividência e clarividência ambulante. Esse número de 500 pessoas treinadas é um pouco ilusório. Incluí nele todas as pessoas com quem trabalhei, e até as que só compareceram a 1 ou 2 sessões. Foi necessário 1 ano de treinamento para que Josefka pudesse manipular a própria clarividência.
Infelizmente, Josefka saiu também, no momento em que estávamos começando a conseguir alguma coisa. Com experiências de precognição. Perdeu a avó de repente. Tinha sido criada pela velha e a sua morte foi para ela um grande choque. Pouco depois, fez um casamento infeliz. Agora está divorciada. Veio dizer-me que queria voltar ao trabalho psíquico, mas acontece que, logo depois disso, deixei a Tchecoslováquia. Porque RYZL saiu da Tchecoslováquia. Ele fazia parte do Instituto de Biologia Tcheco. Era membro da Academia de Ciências. Chefiava um grupo de pesquisas de parapsicologia, tinha uma sala especial, aparelhada como um laboratório, em seu apartamento, fazia palestras sobre o seu sistema psíquico a classes de psicologia da Universidade Carlos. É verdade, eu estava em excelente situação. Inauguraram um novo centro. Poderia fazer, praticamente, o que quisesse em matéria de pesquisa psíquica, admite RYZL. No começo, no fim da década de 1950, não fora tão fácil. Encontrei uma oposição tremenda. E os céticos não criticavam baseados em razões científicas. Investiam com a parapsicologia fundados em motivos políticos, ideológicos. Os adversários usaram e abusaram das ofensas pessoais. Na ocasião em que RYZL saiu, no fim do ano de 1967, graças em parte ao seu trabalho e à publicidade que dera à parapsicologia na Rússia e no Ocidente, o governo tcheco passou a encarar a parapsicologia com bons olhos. Ironicamente, foi o entusiasmo do regime ditatorial de Novotny pelo assunto que o obrigou a sair. Agora, as autoridades estão interessadas. A polícia secreta tcheca visitou-me. Isso foi antes de Dubček. Queriam que eu fornecesse relatórios das pesquisas psíquicas realizadas nos países que visitava. Queriam que eu procurasse informações para transmitir-lhes. Acontece que sou cientista, não sou espião. Mas eles insistiram tanto que decidi sair de lá e tentar viver nos Estados Unidos. Enquanto trabalhou na Tchecoslováquia, RYZL fez mais do que a sua cota para provar a existência da ESP. O seu trabalho é melhor documentado, pelo menos oficialmente, que o de qualquer outro pesquisador comunista. Entretanto, como a maioria dos homens que estão em ascensão no campo comunista, RYZL se interessa mais por utilizar o SAI do que por confirmar-lhe a validade ad nauseam. Quando a coqueluche da visão sem olhos tomou conta da Rússia, RYZL experimentou a sua versão da visão sem olhos num asilo para cegos em Praga. Aparentemente, não estava muito preocupado com campos de força ou com a sensibilidade cutânea. Todo o mundo ouvira falar nos soviéticos que liam sem olhos. A crença popular era justamente o de que RYZL precisava para induzir crianças cegas a verem clarividentemente. Hipnotizou meninas e meninos cegos de escolas primárias. Passem os dedos sobre esta caixa, ordenou, apresentando um pesado relógio metálico de bolso com a tampa fechada. Os seus dedos sentirão facilmente onde estão os ponteiros. Digam-me que horas são.
No meio do entusiasmo geral, os meninos disseram as horas, numa percentagem muito superior às probabilidades do acaso. Pode ser que imaginassem estar lendo com os dedos, como Rosa Kuleshova, mas, ao que parece, era a velha ESP que lhes indicava as horas do dia. RYZL, que transpira excitação e imprime aos testes uma atmosfera de aventura, mais que de tarefa, descobriu um jovem prodígio. Foi muito engraçado. Voltei à escola e tive uma surpresa. Um dos meninos me contou que era capaz de fazer o que eu fazia. Aparentemente, brincando de parapsicologista, conseguira hipnotizar outro menino cego. Saiu-se muito bem das suas experiências. Ordenou à criança hipnotizada, sob as vistas da professora, que identificasse a cor de carretéis de linhas que ela preparara. RYZL experimentou outros empregos do SAI. Eu gostaria que vocês tivessem a mesma espécie de loteria nos Estados Unidos que temos em Praga, disse ele, depois de interrogar-nos a respeito da loteria estadual de Nova York. Se tivéssemos uma loteria como a que existe na Tchecoslováquia, haveria muito mais gente procurando os laboratórios para fazer experiências psíquicas. Há 49 números na loteria tcheca. Se a gente adivinhar 6, seja qual for a sua ordem, ganhará um grande prêmio, cerca de $10,000. Se adivinhar 5, receberá a metade do prêmio. E assim por diante. É um perfeito arranjo para um teste de precognição, não acham? Nós atribuímos um símbolo a cada número da loteria e pedimos a Josefka, Pavel Stepanek e outros médiuns desenvolvidos por mim que tentassem prever os que iam dar. Na primeira semana acertamos 1, na semana seguinte, 3. Na tentativa imediata adivinhamos 4 números. E ganhamos uma boa soma. Para fazer a coisa direito, é preciso arranjar uma porção de médiuns que tentem predizer os números certos e, em seguida, tirar a média dos palpites. Dessa maneira se diminui a margem de erros individuais. RYZL acredita piamente na motivação. Antes de sair de Praga, pediu ao governo que amparasse os médiuns bem dotados, como fazia com outras pessoas talentosas. Se os médiuns fossem reconhecidos, se não precisassem preocupar-se com um emprego sem nenhuma relação com os seus poderes psíquicos, seriam muito mais capazes de nos ajudar a estudar os próprios danos. Talvez por achar que não devia interessar outros parapsicologistas no negócio das loterias, RYZL não documentou em toto a experiência que fez com a ESP nesse terreno. Em vez disso, organizou o tipo de testes padronizados de precognição que a maioria dos pesquisadores costuma fazer. 372, 381 Treinar a Josefka por mais de 6 meses. Ela já podia assumir, mais ou menos por conta própria, o estado de espírito exigido pela ESP. RYZL limitou-se a ministrar-lhe instruções. Quero que me diga, em ordem, agora, os símbolos que o meu assistente vai pegar na semana que vem. Escreveu e guardou os 10.000 símbolos que Josefka citava fluentemente. Dias depois, o seu assistente de laboratório, usando técnicas caprichosas, mas cientificamente controladas, registrou 10.000 símbolos. Em
400 turnos de 25 símbolos cada um, Josefka conseguiu uma média de 5,79 por turno. As probabilidades de se fazer uma profecia dessa natureza por acaso são menos de 1 em 1 milhão. Tudo indica que RYZL escolhera uma moça comum e a levará ao ponto de poder ver o futuro, que se supõe inexistente. Predizer um terremoto ou um assassínio é muito mais emocionante do que adivinhar símbolos, como o fazia Josefka, mas a sua proeza praticamente é ainda mais enigmática. A natureza abstrata, descolorida, destituída de emoção do teste elimina qualquer ideia de conjetura baseada em conhecimentos. É difícil acreditar na existência de grandes movimentos no interior da Terra ou na consciência que converjam para a escolha de 10.000 símbolos na semana seguinte. Porque daria à mente um salto à frente para captar os símbolos certos. A precognição é a chave dos mistérios do Sai, na opinião de RYZL. Por isso não posso acreditar na teoria de que as ondas eletromagnéticas, de uma forma ou de outra, causam o Sai. Elas não explicam a profecia. Algumas pessoas, sobretudo na Rússia, falam num campo do Sai. Mas que é isso? E como explicaria a profecia? Acredito que a resposta resida numa nova compreensão do espaço e do tempo. E creio que é muito profunda. Em seguida, num estado de espírito um pouco diferente, ajuntou. Os descobrimentos da parapsicologia indicam que devem existir realidades mais elevadas, acima da nossa vida material. Em 1968, quando trabalhou por algum tempo na fundação do Dr. Ryan para a pesquisa sobre a natureza do homem, em Durham, RYZL tentou realizar testes de precognição com alunas da Duke University. Como Josefka, diversas acertaram significativamente. Mas RYZL não diz se levou alguma das melhores alunas ao hipódromo para ajudá-lo a abrir caminho no novo mundo. Levei Josefka às corridas, mas ela não as apreciou muito, porque a mantive em transe. Pedi-lhe que olhasse para o futuro e visse os números vencedores, que seriam colocados no quadro depois da corrida. Foi cômico. Ela acertou, mas nós perdemos a aposta. Josefka viu corretamente a coluna de números enfileirados do e a do direito do quadro. Nessa corrida, porém, 2 cavalos chegaram empatados na frente. Em lugar de figurarem na coluna usual, os seus números foram postos, lado a lado, no topo do quadro, em lugar que eu não lhe recomendara que olhasse. RYZL remoe em sua mente a ideia de interferir num acontecimento futuro predito. Josefka e eu fizemos uma série de testes informais. Ela predizia, anotando-o num pedaço de papel que eu não podia ver, se eu me levantaria e sairia da sala ou continuaria sentado na cadeira. Depois, eu atirava uma moeda ao ar. Se desse cara, sairia, se desse coroa, ficaria. Fizemos isso uma porção de vezes e ela acertava sempre. Depois, só para ver o que aconteceria, decidi ficar na sala fosse qual fosse a indicação da moeda. Dessa feita. Josefka não conseguiu predizer os meus movimentos. Confessou que nada lhe acudia, que se sentia bloqueada. A interferência com o futuro é uma coisa que RYZL planeja estudar nos Estados Unidos.
Suponho que alguns acontecimentos não podem ser profetizados e que outros não podem ser mudados. Mas desconfio que muitos podem ser alterados se canalizar para eles um número suficiente de mentes. Enquanto ainda estava na Tchecoslováquia, dirigiu as suas vistas científicas para domínios intrigantes e impalpáveis, como a profecia. O Dr. R.Y.Z. escreveu sobre essas inusitadas investigações numa revista indiana, 374. Realizamos tais experiências num laboratório de parapsicologia de Praga. Pacientes dotados de capacidades psíquicas dignas de confiança tentaram perceber várias formações e processos que não podem ser percebidos pelos sentidos normais, mas que são pressupostos por doutrinas religiosas e ocultistas como, por exemplo, o chamado corpo astral, a substancialidade da alma, a sobrevivência da alma depois da morte, a reencarnação, etc. Ressalta RYZL que está perfeitamente cônscio de que, no estado atual dos conhecimentos sobre as faculdades do PSI, seria prematuro colher extensas inferências dos experimentos. Não obstante, muitas vezes, declarações feitas por pacientes psíquicos continham informações que se harmonizavam com as alegações, não raro heterogêneas, de sistemas ocultistas e religiosos. Ele continua dizendo que, se podem tirar ilações dessas profundas aventuras pelo reino psíquico, a principal é que o mundo que percebemos normalmente é apenas um dos componentes de um todo maior. Existe outra realidade, que transcende os nossos sentidos, a nossa instrumentação diária atual, e talvez até a imagem matemática do mundo traçada pela física teórica. No seu entender, serão necessários novos termos e novas coordenadas científicas para estudá-la. Sei que serei criticado por mencionar tais experiências, escreveu RYZL, mas assim exponho a minha convicção de que a parapsicologia parece destinada a encontrar o elo existente entre as ciências naturais empíricas e a religião, isto é, a possibilidade de integrar a religião, como ciência que trata de entidades supersensoriais, nas ciências naturais. Se essa meta for alcançada, o desenvolvimento da parapsicologia conduzirá a descobertas tão revolucionárias quanto o advento da cosmogonia de Copérnico ou a fissão do átomo, ou ainda mais revolucionárias do que elas. Que dizer do sistema de treinamento psíquico de RYZL como meio de auxiliar a parapsicologia? Trata-se, por certo, de uma tentativa importante de encontrar um caminho prático para o PSI, de aumentar a nossa capacidade de conhecer. Muito embora RYZL tenha deixado a Tchecoslováquia, o mundo comunista ainda considera o seu método um dos dois processos viáveis de desenvolver os médiums necessários. De acordo com o Dr. Sergeyev de Leningrado, o outro método de encontrar pessoas com ESP consiste em procurar uma diferença insolitamente grande de potencial elétrico entre a parte anterior e a parte posterior do cérebro. Os dois métodos, naturalmente, poderiam ser combinados. A maioria dos cientistas ocidentais, até agora, parece mais interessada em estudar a capacidade de adivinhar cartas do mais famoso discípulo de RYZL, Pavel Stepanek, do que em tentar desenvolver novos médiums.
É provável que muitos pesquisadores não tivessem o mesmo êxito com a técnica de RYZL. Simplesmente por não serem RYZL. A personalidade do experimentador num sistema hipnótico combina-se inextricavelmente com o sucesso do projeto. RYZL, entusiasta, exuberante, transbordante, dá-nos a impressão de que a ESP não é assustadora nem impossível. Assim como alguns pacientes e psiquiatras não conjuminam, assim também as personalidades de alguns pesquisadores não são as indicadas para fundir a ESP com os métodos de RYZL. Este último afirma: a hipnose, sem dúvida, não é a técnica certa para ser usada com toda a gente. Só tive êxito no seu emprego em 10% dos meus casos. Precisamos criar outros métodos para evocar a capacidade psíquica. Para que será usada a ESP? Para ganhar dinheiro e como arma, afirma RYZL, categórico. Nisso, ele é muito mais cínico do que a maioria dos pesquisadores norte-americanos, mas RYZL, que é tcheco, talvez tenha razão. Certa vez, observou casualmente que as capacidades psíquicas em larga escala acarretarão, por força, inéditos problemas sociais, psicológicos e legais. Com o passar do tempo, naturalmente, o SAI significará muito mais do que um palpite no mercado ou uma arma militar. Revolucionará a vida, de um modo geral. Quando ele chegou aos Estados Unidos, o boletim da Fundação Rain para pesquisas sobre a natureza do homem citou os progressos nas ciências naturais e, naturalmente, toda a tendência para o desenvolvimento da civilização moderna deu ênfase aos aspectos materiais e técnicos da vida. Na civilização de hoje, o homem se aparta cada vez mais da vida interior. Em minha opinião, a pesquisa parapsicológica poderia inverter essa tendência e dirigir a atenção do homem para outros aspectos da sua existência cósmica e para outras forças e componentes da sua personalidade. 295. O estudo dos potenciais do SAI em cada indivíduo mal começou. RYZL está cheio de ideias novas, de energia. É um homem fadado ao sucesso, que tanto aprecia as idas e vindas da fantasia quanto a pesquisa sólida, possui também uma compreensão melhor das tendências do SAI no mundo comunista do que qualquer outra pessoa nos Estados Unidos. A sua saída da Tchecoslováquia, de um modo geral, não foi apregoada no Ocidente, mas causou reverberações no bloco comunista. RYZL pode revelar-se um felicíssimo acrescimento para os Estados Unidos. Mormente se ele e outros tiverem razão em pensar que já principiou a corrida pelo espaço interior.